sejam muito bem-vindos ao Fala Labiocad, o podcast do Laboratório de Biocatálise Orgânica da UESC. Aqui a gente fala sobre ciência aplicada, sustentabilidade e como a pesquisa transforma realidades. Eu sou Jaqueline e nesse episódio vamos bater um papo com uma pessoa incrível, a professora Nádia Grieger. Possui uma longa jornada de formação, passando pela PUC do Paraná, Universidade Federal do Paraná, Université de la Méditerranée na França, formada em Química, mestre em Tecnologia de Química e Alimentos, doutora em Ciências e Bioquímica e um pós-doc gigante na Europa. Trabalha com Bioquímica e Biotecnologia, com foco em lipases, desenvolvimento de novos suportes para imobilização e de processos biocatalíticos em sistema aquo-restrito. Além disso, tem atuado na metagenômica e biologia molecular para a obtenção de lipases, com características aprimoradas na obtenção de enzimas e biosurfactantes por fermentação em estado sólido. Professora Nádia, seja muito bem-vinda. Não sei se eu deixei passar alguma coisa aqui, mas a gente vai dando continuidade. Bom dia, Jaqueline. Bom dia. Muito obrigada pela introdução, pela minha apresentação tão detalhada. Obrigada e é um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. Vamos começar, professora, falando um pouquinho dessa sua jornada de formação, né? Como que você chegou nesse assunto, né? Você é formada em Química, fez uma formação em alimentos, em Bioquímica, e você está hoje trabalhando com fermentação em estado sólido. Como que foi essa jornada? Bom, de fato é uma longa jornada. Eu sempre gostei de ciências exatas, desde muito jovem, e na época eu tinha acesso ao curso de Química e tinha grande afinidade pelo curso de Química. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre me interessei muito por Bioquímica. E segui então para tecnologia, Ciência e Tecnologia de Alimentos na Universidade Federal do Paraná, depois do meu curso de Química, até por uma questão que na época não haviam muitos cursos de pós-graduação disponíveis na Universidade Federal do Paraná. E esse era um dos cursos que me atraía bastante e, portanto, eu fiz o mestrado nessa área, e esse mestrado me deu a possibilidade de trabalhar numa empresa alimentícia, uma indústria de alimentos muito forte no sul do Brasil, eventualmente até aqui no Nordeste, que é Nutrimental Alimentos. Então eu trabalhei no desenvolvimento de novos processos e produtos com a Nutrimental durante 4 anos, com foco principalmente na área de farinhas. E depois, no final, isso já foi nos anos 90, eu tinha terminado meu mestrado em alimentos e eu sempre tive vontade de voltar ao doutorado. E fui para o que estava mais próximo da minha área, que era o doutorado em ciências na área de bioquímica. E aí eu me apaixonei totalmente pela área de bioquímica, pela área de proteínas e de quão maravilhosas essas bimoléculas são. A senhora falou de enzimas. A vida foi te levando para trabalhar com enzimas. O que mais te encanta nessas biomoléculas? O que mais me encanta é a complexidade dessas moléculas e, digamos, a capacidade de ter funções tão diversas e a possibilidade de catalisar diferentes reações quando você muda, por exemplo, o meio reacional. Se nós pensarmos que num organismo vivo existem milhares de reações metabólicas acontecendo ao mesmo tempo, ou não, ou em cascata, todas elas, ou a maioria,
catalisadas por enzimas e que se esse processo é um processo controlado, nós ficamos sempre imaginando em que nível de evolução nós chegamos para contar com as enzimas que, além de catalisar essas milhares de reações em qualquer em metabolismo, vamos dizer, podem ser aplicadas para catalisar reações de interesse da indústria tecnológica dentro da biocatálise. É curioso como os elementos que nos cercam nos encantam tanto, mas as outras pessoas não tanto. Isso porque, se você fosse falar sobre o que você faz para um curioso, para alguém que não é do laboratório, como é que você diria isso? Para um curioso, quer dizer, uma pessoa leiga, depende do nível digamos, de conhecimento dessa pessoa leiga. Eu diria, vamos supor uma pessoa com poucos conhecimentos a respeito de enzimas e bioquímica. A pessoa me perguntaria com que eu trabalho, eu diria, olha, eu trabalho com um tipo de molécula que é muito utilizada, por exemplo, na indústria de alimentos, para a produção de gorduras especiais ou de margarinas especiais. Trabalho também com aqueles elementos que se encontram num queijo francês, por exemplo, um queijo azul ou um roquefort ou um queijo brie, onde você tem, se você não souber, micro-organismos crescendo dentro e sobre o queijo e que produzem tanto a textura do queijo, que no caso do brie é bem fluida, e o sabor e aroma. E falando dos meios racionais, a gente vê que existe uma tendência muito grande de buscar alternativas. Por que isso é importante? Por que a gente tem que pensar nessas alternativas, pensando nos meios não convencionais? Digamos, desde a década de 90, começo da década de 90, os pesquisadores passaram a utilizar, descobriram e passaram a utilizar enzimas em meios que não são aquosos. E, de fato, esses meios não aquosos, como solventes orgânicos, por exemplo, eles propiciam a ocorrência e a catálise por uma enzima de diferentes tipos de reação que não acontecem no meio aquoso. Só que se eu vou usar um solvente orgânico, eu tenho um problema, eu posso ter um problema ambiental do ponto de vista de considerar do ponto de vista da química verde. Então, a tendência hoje é encontrar em biocatálises meios que propiciem reações que só acontecem em quase ausência de água e que sejam dentro dos parâmetros da química verde, ou seja, que podem ser recuperados ou biodegradados e também que propiciem a catálise enzimática de uma forma que haja um desempenho tanto de atividade e estabilidade e também que seja um processo ambientalmente favorável. Como que você define esse processo de fermentação estable-sólido? Como é que na sua cabeça está montado? Tá, então vamos pensar, digamos, num conceito relativamente pequeno e alguns exemplos. Então, fermentação submersa é o tipo de processo que é o mais utilizado pela indústria para a produção de enzimas e de outros metabólicos, ou de medicamentos mesmo. Fermentação submersa, que é aquela onde você tem um meio líquido, inocula
fermentação em estado sólido, como o próprio nome está dizendo, você não tem um meio líquido, você não tem água livre no sistema, no meio de fermentação. O que você tem é um sólido, que pode ser, por exemplo, um bagaço de cana, que é umedecido com uma solução nutriente, que pode ter sais, fonte de carbono, fonte de nitrogênio, mas ele é apenas umedecido, ele vai ter um teor de umidade entre 60% e 70%, mais ou menos, e sobre esse material que contém essa umidade, que é relativamente alta, mas que não existe água livre, sim, ela está toda absorvida ou absorvida no bagaço de cana, sobre esse material, no Erlenmeyer, por exemplo, você inocula um micro-organismo que você quer que cresça naquele sólido agora que já contém os nutrientes. Sim? Então, a diferença maior entre a fermentação submersa e a fermentação de estado sólido é a presença de água livre e em grandes quantidades, no caso da fermentação submersa. Excelente essa ideia de que a gente pode aproveitar, por exemplo, um bagaço de cana ou outro resíduo industrial para promover esse tipo de experimentos e produção científica. Como que você vê que a fermentação em estado sólido promove sustentabilidade, pode reduzir custos, pensando num processo mais escalável? Olha, aqui no Brasil, nós temos inúmeros resíduos agroindustriais, e vocês têm um aqui em Ilhéus, que são os resíduos do processamento do cacau, por exemplo, entre outros. Sim? E nós temos resíduos, como eu já citei, do bagaço de cana, em grandes quantidades, que é um resíduo gerado pela indústria do etanol. Nós temos um outro resíduo que às vezes é meio esquecido, que é o resíduo de frutas cítricas, que é produzido em toneladas, principalmente no interior de São Paulo, que é uma região altamente produtora, aí, tanto de laranja como de suco de laranja para importação. Então, existem toneladas de resíduos de frutas cítricas, especialmente a laranja, que são riquíssimas em carboidratos especiais, que podem ser aproveitados para a fermentação de estado sólido, para a produção, por exemplo, de pectinases, que são enzimas que degradam a pectina, que se encontra na parte branca, principalmente da casca da laranja, e que tem um valor agregado relativamente alto, não sei, mas enfim, elas podem ser usadas, essas enzimas, para degradar a pectina e produzir ácido galactônico, que sim, e seus derivados, pode ser inclusive utilizado por uma outra reação para a produção de vitamina C. Professora, quero agradecer muito pela atenção, pela disponibilidade, por estar aqui conosco nessa semana. Gostaria de dizer a você que está nos ouvindo, se gostou desse episódio, compartilhe nas redes sociais e não perca os próximos episódios que estão cheios de novidades. Sim. Eu gostaria de dizer, professora, se ela gostaria de encerrar falando. Gostaria, já que nós estamos divulgando, né? Gostaria de dizer que meu laboratório está aberto para estudantes que queiram vir trabalhar conosco dentro das áreas que nós mencionamos aqui. Seria um prazer ter estudantes tanto de mestrado como de doutorado nos programas nos quais nós atuamos. Muito obrigada, gente. Dada essa introdução, né, já sabe com que a professora trabalha, já sabe qual é a linha que ela gosta de atuar, então já dá um tiro certinho. Muito obrigada, professora. Obrigada a todos. Obrigada a você que nos ouviu até aqui.